frase que se ouvia da boca dele era: Jesus é bom. E bastava para salvar vidas. Porque quando você diz Jesus é bom, constituído do que você está dizendo, essa frase é poderosa para salvar vidas. E enquanto o outro pregava, ele dizia: Jesus é bom. E conta-se que no seu leito de morte, já velhinho, passando para o Senhor, partindo para a eternidade, alguém junto com ele, ele percebendo que estava passando para o Senhor, ele dá um sorriso, e as últimas palavras que ele fala é assim: escute isso, queridos. O homem que passou a vida inteira dizendo Jesus é bom, ele dá um sorriso e diz com um tom de descanso: Jesus é tão bom e eu não sabia. Muitas vezes, irmãos, a maioria de nós nunca experimentou o quanto Ele é bom. Mesmo um homem que passou a vida inteira dizendo Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, pessoas sendo tocadas por essa frase. Inclusive, deixa eu te dizer, você não precisa ser um grande pregador para influenciar vidas. Você só precisa ser filho de Deus, e você é. Você só precisa comer da mesa que está preparada. E se você não tem nenhuma frase para pregar, diga: Jesus é bom. Pode ter certeza que Ele vai fazer essa verdade atingir a vida dos teus parentes, dos teus amigos. Aí alguém pode dizer para você, alguém usado pelo inimigo pode dizer: mas se Jesus é bom e você é servo dele, é crente, é filho dele, por que você está desse jeito? Abra um sorriso, se alimente da mesa e diga: Jesus é bom. Jesus é bom. Aí alguém que passou a vida toda dizendo Jesus é bom, quando ele percebe que vai para a eternidade, que vai abandonar esta vida, vai abandonar o plano temporal e vai entrar na eternidade. Alguém que está saindo do plano temporal e está voltando para o Senhor, ele diz: Jesus é tão bom, eu não sabia. Agora que eu estou começando a sentir e a ver o quanto Ele é bom. Então essa primeira verdade é que quando o salmista diz nada me faltará, ele está dizendo: eu não sinto falta de nada. Não importa se os meus irmãos não ligam para mim, não importa se me abandonarem, não importa se eu perco o reino, não importa que eu perca a coroa, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele é o meu pastor. Por favor, entenda nesta noite isso, querido. Tudo que você precisa é do Senhor Jesus, você não precisa de mais nada. O dia que você aprender a buscar ao Senhor como prioridade na tua vida, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Porque é a palavra de Deus que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas deixa eu voltar para uma segunda verdade. E eu repito, a primeira verdade é que nós não sentimos falta de nada. Nós não temos falta de nada. Não apenas porque Ele nos supre, porque mesmo que Ele não suprisse, mesmo assim nós não sentiríamos falta de nada. Mas uma segunda verdade que eu quero compartilhar, quero ministrar, é quando Ele diz o Senhor. Alguns irmãos vão se lembrar que na semana passada, quando eu ministrei sobre o caminho, eu disse: nós precisamos diferenciar quando tem artigo definido no singular. O, não é um, não são os, também não é a, não é as. É o Senhor, não é a senhora, nem é um senhor, nem os senhores, é um único Senhor. Ele diz: o Senhor. Só há um Deus e Senhor nos céus e na terra. Qualquer outro Senhor que for apresentado para você não é verdadeiro. Somente Ele é Senhor de todas as coisas. Só um. Somente Jesus tem o senhorio. Somente Deus tem o senhorio de todas as coisas. Então é o Senhor. Mas agora deixa eu te dizer algo que é muito forte. E
aproveito esse ambiente que eu posso vislumbrar pelos olhos da fé, e mesmo com os meus olhos físicos eu posso ver que ambiente de recepção da palavra nesta noite, para essa reflexão, quando ele diz: "O Senhor". É tão bom dizer: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", mas é que nós ficamos só na parte do nada me faltará. Nós esquecemos de definir o que é Senhor. Se eu digo "o Senhor", eu não estou me referindo a um patrão, a um chefe, a um governante, a um prefeito, a um político. Escute isso, eu não estou me referindo a alguém que pode me dar tudo que eu quero e não vai faltar nada. Quando eu digo "o Senhor", eu preciso lembrar o que é Senhor. Senhor é aquele que é o dono. Senhor é aquele que tem o domínio. Senhor é aquele que tem toda a autoridade sobre a minha vida. Senhor é aquele que é o proprietário. Se eu chamo Ele de Senhor, isso implica necessariamente que se Ele é meu Senhor, eu sou seu servo. E o Salmo 23 não é verdade para mim se eu não for verdadeiramente servo, porque Ele não é Senhor de quem não é servo, não tem como. E agora, quem sabe eu vou incomodar você. Quem sabe quantas vezes você se pegou esse versículo para você: "Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará", mas Ele tem sido o teu Senhor mesmo? Quando você vai tomar decisões, você vai perguntar para Ele: "Meu Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, posso fazer?" Ele é teu Senhor? Ele é Senhor na tua casa? Ele é Senhor das tuas decisões? Ele é Senhor dos teus sentimentos? Ou quando vem um sentimento você extravasa e faz do jeito que dá? Não, na hora eu estava com a raiva, porque quando eu fico com raiva, ninguém me segura. Então você não tem um Senhor. Estou ministrando para filhos dos céus nesta noite. Por favor, esse versículo só vai se cumprir na tua e na minha vida quando nós entendemos que Jesus, que Deus é nosso Senhor. Se Ele é Senhor, quem manda é Ele. Não se discute com o Senhor. O Senhor manda e o servo obedece. O Senhor é o dono, o Senhor é o proprietário. O servo serve, o servo trabalha. O servo pergunta: "Meu Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Posso me retirar agora? Posso entrar agora?" Imagine o teu relacionamento com Jesus, o teu relacionamento com Deus, com o Pai, pautado nesses princípios. Você vai perceber que a tua vida vai mudar. Você vai perceber que a tua família vai mudar. Você vai perceber que o teu relacionamento no trabalho vai mudar. Sabe por quê? Nós vivemos em uma época que nós temos dificuldade de entender o que é senhorio, porque nós vivemos num país de liberdade total, de democracia. O que nós temos mais perto na prática, o exemplo mais perto que nós temos para entender o que é Senhor, é do patrão. Mas não é a mesma coisa, irmãos, porque o patrão você serve a ele, mas existe uma legislação que rege isso e te dá uma liberdade. A hora que ele te dá uma ordem e você não quer cumprir, você fala: vou indo embora, estou demitido, não vou mais fazer isso. Mas um servo que tem um Senhor, ele sabe que não é assim. O Senhor era o dono, o proprietário. Imagine você que você precisa do trabalho, que você não tem outra alternativa. No trabalho você não vai fazer nada que desagrade ao teu patrão, porque se você fizer, você vai ser demitido. Agora, em relação ao Senhor Jesus, queridos, como é que nós somos todos os dias? Sabe qual é o problema, amados? E deixa eu te falar isso com muito amor no coração e com muito temor e tremor diante de Deus. A maioria de nós, deixa eu apontar para mim, a maioria de nós, na prática, nós estamos dizendo assim: eu sou Senhor, eu sou Senhor, e por isso nada vai me faltar.
Eu sou Senhor. Eu oro, Deus faz. Eu peço, Ele responde. Eu clamo, Ele responde. Tudo que eu precisar, Ele me dá. Eu sou Senhor. Inclusive tem muita gente pregando por aí: não, você tem direito, quando você pedir, Deus vai te dar. E Ele não está fazendo nenhum favor. Inclusive eu ouvi outro dia um homem famoso, é uma imagem muito conhecida, ele falando sobre prosperidade. E ele disse: você não tem que mendigar, ficar pedindo para Deus, como se Deus como se fosse um favor Deus te abençoar. Ele disse com as palavras todas, ele disse assim: não, Deus é obrigado a te abençoar. Misericórdia, irmãos. Nós não somos senhores, Ele é Senhor. Ele abençoa sim pelos princípios bíblicos, mas Ele abençoa pela sua graça, porque Ele tem prazer em abençoar. E quando você cumpre os princípios, Ele vem e abençoa mesmo, mas Ele não é obrigado, não. Deus continua sendo o Senhor absoluto. Ele tem prazer em cumprir os princípios que Ele estabeleceu, quando nós nos submetemos aos princípios. Mas um dos princípios está aqui, o princípio do senhorio de Cristo. Se Ele é Senhor da tua vida, tudo vai bem. A minha vida mudou radicalmente, mesmo já tendo mais de 30 anos de cristão, de vida cristã. O dia que eu entendi que eu precisava cuidar das coisas do meu Senhor, e então Ele cuidaria das minhas, tudo mudou na minha vida. O dia que eu entendi que eu não precisava nem pedir mais nada para mim, o dia que eu dobrei o joelho para orar, e eu dizendo: Senhor, eu preciso disso, eu espero isso do Senhor, eu tenho essa expectativa. E Ele veio e disse para mim: é tão fácil falar o que você quer de mim? Você tem coragem de orar e perguntar o que eu quero de você? Eu comecei a entender o que é senhorio de Cristo. Dobrar o joelho na beira da cama, e não só orar pelos filhos, isso tudo você precisa fazer e é bom, mas dizer: Senhor, eu tenho até medo de fazer essa pergunta, Pai, mas eu preciso fazer. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor espera da minha vida? Tu és o meu Senhor, então me diz o que é que o Senhor quer que eu faça. Quantas vezes você já fez isso? Se você nunca fez, Ele ainda não é Senhor da tua vida. Receba essa palavra no teu coração hoje, no teu espírito. Receba com mansidão a boa palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, ou seja, transformar a minha natureza, o meu dia a dia, o meu caráter. O apóstolo Tiago escreve isso. Cremos no Senhor, recebemos a salvação, Ele nos deu, mas no dia a dia continuamos tendo problema. Problema com quem? Com os outros? Não, conosco mesmo, porque ainda não entendemos o senhorio de Cristo. O Senhor, se você olhar para a vida de Davi, mesmo com todos os erros dele, mas ele entendia Deus tanto como seu Senhor, que mesmo tendo um exército poderoso, cada vez que ele ia sair para a batalha, ele consultava o Senhor. Ele dizia: Senhor, o Senhor quer que eu vá para a batalha? Certa vez os filisteus se reuniram contra Davi na batalha, e Davi buscou o Senhor. Só para você entender, o homem que escreveu e disse o Senhor não é apenas uma identificação de Deus, não é apenas para dizer: ah, Deus, Ele é o meu pastor. Ele está dizendo quem é. O salmista vai e busca o Senhor, e ele diz: Senhor, eu saio para a batalha contra os filisteus. E o Senhor disse: sim, Davi, vai, porque eu serei contigo e tu vais vencer a batalha. E Davi foi, e Deus deu vitória, de forma que os filisteus se espalharam pelo campo de batalha e fugiram em disparada. Davi se recolhe. Em seguida a Bíblia diz que os filisteus se reuniram novamente, no mesmo contexto, na mesma batalha. E eu acho tão interessante, porque se Davi não entendesse o senhorio de Deus na sua vida, ele diria: eu já busquei a Deus antes, Ele já mandou ir, agora esses caras vêm, já foram derrotados e se juntam para vir de novo, eu vou arrebentar com eles. Sabe o que Davi faz? Ele volta para o Senhor e pergunta: Senhor, e agora? Eu vou de novo? Isso é entender o senhorio de Cristo. A oração de ontem, a orientação de ontem para a tua vida, não significa que hoje seja a mesma. Você tem que perguntar de novo. Não, mas o ano passado eu já perguntei isso para Deus. Sim, pergunte de novo agora. Não, mas ontem Deus já me respondeu e eu fiz, mas agora você vai fazer de novo? Pergunte de novo.
O meu pai quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu faça isso, quer que eu faça agora, quer que eu faça desse jeito. Isso é senhorio, queridos. Por que nós temos dificuldade em casa, nos nossos relacionamentos? Porque nós não olhamos para o senhorio do Senhor. Quando Davi buscou o Senhor pela segunda vez, o Senhor mandou fazer totalmente diferente. Ele falou: não, Davi, agora você vai ficar escondido, fica de boa, reúne o exército e fica de trás das amoreiras. Eu virei, e quando você ouvir um vento soprando por sobre as amoreiras, aí você levanta e vai, porque eu já fui na frente e já acabei com os teus inimigos. Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? Que quando nós buscamos o Senhor a primeira vez, Ele nos dá graça para vencer a batalha. Quando nós nos vemos na mesma batalha e temos a coragem de buscar o Senhor a segunda vez, Ele avança conosco e Ele diz: agora não é nem você que vai vencer mais, sou eu vou mandar um vento do Espírito, e você vai só ouvir o barulho do vento, e você pode se levantar, porque eu já fui e já fiz. Ou seja, quando nós trouxermos para a nossa vida o senhorio de Deus, nós não precisaremos mais fazer nada, Ele vai fazer por nós. Nós só vamos desfrutar daquilo que Ele já fez. Deixa eu encerrar. Primeira verdade: eu não sinto falta de nada. Segunda verdade: isso só vai acontecer. É uma coisa linkada à outra. E todo o restante do salmo está dependendo disso aqui. Todas as outras bênçãos citadas no salmo, inclusive a mesa preparada, está dependendo disso aqui, dessa segunda verdade. Qual é a segunda verdade? Ele tem que ser Senhor. Se Ele não for Senhor, Ele também não é pastor. Portanto, querido, se há alguém aqui nesta noite que ainda tem aquela síndrome do eu sei o que eu quero da minha vida, eu me governo, eu mando, eu tenho meu livre-arbítrio, em nome de Jesus, receba com mansidão essa palavra. Faça uma oração diferente nesta noite. Diga: Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu me entrego para Ti. Eu ainda não sei como, mas eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Eu quero me entregar. Eu estou cansado de tentar e de dar com a cara na parede. Terceira verdade: quando Ele diz o Senhor é o meu pastor. Não vai dar tempo, então eu vou encerrar assim, ó. Ele diz não é era, não é foi, não é será em 2016, não é em janeiro. Ele é. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é. Senhor, em nome de quem eu vou falar para o faraó? Moisés perguntando para Deus, ele diz assim, ó: diga que o eu sou te enviou. Ele é agora, Ele é no presente. Você não tem que esperar para amanhã para Ele ser na tua vida. Ele é agora. Ele não foi: os tempos que eu vivi antes foram tão bons, mas o Senhor continua sendo. Uma vez eu ganhei um boné, foi o boné que eu mais gostei na minha vida, perdi depois. Tinha uma frase nele assim: Deus é e basta. Ele é. Eu não preciso fazer nada, Ele é. Agora a questão, o que Ele é? De novo, o artigo definido. O meu pastor. Você não pode ter outro pastor, outra pastora. Posso só isso aqui, tá? Sai. Os irmãos entenderam? Não pode ter outro Deus, não pode ter outra coisa que te domine. Não importa se é santo, não importa se é o apóstolo Pedro, o apóstolo João, se é o apóstolo Paulo, não importa. Não importa se foi canonizado ou não foi canonizado, só Ele é pastor. Deixa eu caminhar rápido. Ele diz meu. Quando Ele diz meu, nós precisamos aprender com o salmista, porque nós somos muito bons em tentar resolver o problema dos outros. Olha, Deus é bom para a tua vida, vai lá orar, jejua um pouco, ora. Ele resolve os teus problemas. Ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então vai lá. Não, o salmista diz: Ele é o meu pastor. Se não é o teu, problema teu, mas meu Ele é. Meu Ele é, porque para mim Ele é Senhor, e uma vez que Ele é Senhor, então Ele é pastor. Mas aí quando eu falo pastor, de novo nós caímos
numa verdade muito forte aqui. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, primeiro nós passamos pelo crivo do que é Senhor. E quem sabe você vai sair daqui hoje bravo comigo. Eu acho é pouco, eu acho bom. Porque você vai falar assim: eu gostava tanto desse salmo, desse versículo, agora não gosto mais. Esse versículo era tão doce e o pastor fez ficar amargo hoje. Lembra daquela história? O livrinho era doce na boca, mas no ventre era amargo. Quem sabe muitas vezes você só mastigou isso, mas nunca engoliu. Hoje o Senhor está te fazendo engolir. Ele vai dar uma amargada no ventre, mas todo bom remédio é amargo, amém? Vai sarar muita coisa aí. Nós passamos pelo crivo do Senhor, agora vamos passar pelo crivo do pastor. Se Ele é meu pastor, o que Ele é para mim? Ah, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que me cuida, Ele é aquele que me guia às águas tranquilas, Ele é aquele... Mas nós somos campeões disso, né? Como é bom! Ele faz tudo para mim. Mas Ele também tem um cajado para pegar pelo gancho do cajado assim e puxar pelo pescoço. E às vezes Ele está puxando, a gente está... E mesmo assim não está entendendo o que está acontecendo. Eu não sei por que só comigo que as coisas não dão certo, Jesus. Ele está puxando a ovelhinha. Às vezes eu tenho até que quebrar a patinha e botar um gesso para que ela fique ali no colo do pastor. A ovelhinha fujona. Se Ele é pastor, é Ele que te leva para um lado e para o outro. Como é que você está andando por tua conta aí? Pelos teus caminhos. Se Ele é pastor, você tem que estar no aprisco dEle, na casa dEle. Ovelha não anda para onde ela quer, ela anda para onde o pastor leva. E aí, a questão da recíproca ser verdadeira. Para Ele ser Senhor, eu preciso ser servo. Para Ele ser pastor, eu preciso ser ovelha. Se eu não sou ovelha, eu não tenho pastor. E aí não vale nada do Salmo 23 para mim. E ovelha não é bode, irmãos, que sai por aí dando cabeçada, berrando, comendo de tudo que acha. Não, ovelha não é bode. Ovelha é obediente. E ovelha come no pasto que o pastor leva. Ovelha não grita mesmo quando vai ser sacrificada, ela permanece quietinha. Ovelha não reclama mesmo quando está sendo tosquiada, mesmo quando estão tirando a sua lã todinha para ela ficar peladinha e começar tudo de novo. Ela não reclama. Será que nós somos assim? Ou às vezes nós estamos meio cabrito por aí? Comigo não. Ele só é pastor de ovelhas. Se eu não sou ovelha, Ele não é meu pastor. Enquanto eu ainda tenho domínio meu, enquanto eu ainda tenho reserva de domínio, como ministrou o pastor Claudivan lá em Toledo, enquanto eu ainda tenho reserva de domínio, Ele não é meu pastor, porque Ele não pode exercer o senhorio. Se Ele não pode exercer o senhorio, Ele também não exerce o pastoreio. A ovelha é como foi o Senhor Jesus, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Agora, se Ele é pastor, é Ele que leva as águas verdejantes, sim. Mas eu quero repetir, Ele só é pastor de quem é ovelha. Quantas ovelhas nós temos aqui esta noite? Fique de pé comigo, ovelhas do Senhor. Ovelha não reclama, ovelha não revida quando apanha. Ah, pastor, o senhor está forçando a barra. Eu não, foi o salmista que escreveu isso. Ele é o meu pastor. Irmãos, com todo entendimento, eu quero te convidar. Algumas pessoas entenderam algumas coisas muito profundas